Fim da escala 6x1, conquista do trabalhador ou tiro no pé do emprego? Legal. Ô Adriles, eu acho muito engraçado 3 vocês minutos, tá? da extrema-direita, que não estão nem aí pro trabalhador, pra quem é pobre, quando vão debater a escala 6x1, criam todo um alarde dizendo que o Brasil vai quebrar, que vai reduzir empregos. E o argumento de vocês, em geral, está sendo sempre cunhado na questão da produtividade. Que aí sim é um fato. O Brasil é um país que tem uma baixa produtividade. E é engraçado, Adriles, porque ao mesmo tempo vocês são contra o pé de meia, que ajuda o jovem a terminar o ensino médio e ir para o mercado de trabalho mais qualificado. Vocês são contra as cotas, que está trazendo conhecimento acadêmico para os jovens negros conseguirem entrar no mercado de trabalho com mais produtividade. E aí a conta não fecha, né, Adriles? Porque não dá para você ser contra a escala 6x1, a favor da escala 6x1, e ao mesmo tempo ser contra todas essas políticas públicas que estão trazendo produtividade para o jovem brasileiro, que vão ajudar o mercado de trabalho a ser mais produtivo. E aí, para mim, tá claro, Adriles, quando tu acha que o Brasil vai quebrar por conta de um dia a mais de descanso do trabalhador, para mim mostra claramente o porquê você tá na política, né? Você tá na política para proteger banqueiro, para proteger o Rueda lá do seu partido. É o Jacques Wagner. Foi o Eduardo Bolsonaro que recebeu o dinheiro lá para ser financiado. Não, mas a produtora não recebeu o dinheiro, Adriles. Isso que é o mais engraçado. A produtora falou que não recebeu o dinheiro que o Flávio foi pedir pro Vorcaro. E o dinheiro chegou lá pro advogado do Eduardo Bolsonaro. Olha que loucura. Como é que você tem a coragem de falar aqui que era para fazer o filme? Era para financiar a mamata do Eduardo Bolsonaro. Você tem que admitir isso, Adriles. Não, Adriles. Flávio não pegou o dinheiro, o Eduardo não pegou o dinheiro. Mas ele foi pedir, né? Mas ele foi pedir. Passar o chapéu, né? Pra banqueiro corrupto, né? Essa é a galera que você anda, Adriles. Dinheiro privado não quer dizer que é dinheiro de corrupção. Não, mas aí pra onde que foi esse dinheiro depois, Adriles? Foi pra um fundo do advogado do Eduardo Bolsonaro. O filme foi feito. Não há nenhum tipo de prova. Mas, Adriles... Nenhum tipo de prova de corrupção, malversação de dinheiro. E outra coisa, Adriles, você sabe que isso não é dinheiro público, você só né? me permite concluir? Isso é o dinheiro privado de um empresário, de um banqueiro, não é um dinheiro público. Adriles, esse dinheiro é das velhinhas. Não sei. Do Rio Prev, da Previdência de Goiás, da Previdência de várias cidades do estado de São Paulo. Banco, você acha que o dinheiro é de corrupto? Ô, Adriles, deixa eu te contar uma coisa. Quando você faz o financiamento de um carro, lá numa locação, você acha que é o dinheiro de corrupto? Como é que você vai saber? 2 anos atrás não havia essa desconfiança que tem sobre o Vorcaro hoje. Eu acho que você é uma virgem dos lábios de mel, cara. Agora, você sabia porque que o Vorcaro você é ingênuo. Você é ingênuo a ponto de acreditar que o dinheiro do Vorcaro é limpo. Você quase falou isso aqui. E você é ingênuo de acreditar... Tô dizendo que alguém que pega dinheiro com o empresário pra financiar um filme não vai saber, não tem obrigação de saber que aquele empresário é corrupto. Mas, Adriles... Ou não. E eventualmente os caras do INSS... Você sabe quem era um dos advogados do Vorcaro? Antônio Rueda, presidente nacional do seu partido. Com mais de 1000 audiências pra defender o Vorcaro. Aí eu vou te dar um exemplo. Advogado, não, só me permite concluir. Advogado, ele pode defender quem ele bem mas entender. Me permite concluir. Pode defender um assassino, um estuprador, um torturador. Advogado, deixa eu te ensinar. Advogado, ele defende seu cliente. Não quer dizer que o advogado seja uma pessoa justa. Agora é diferente. Meu tempo que é tá diferente falando, de um juiz que recebe dinheiro para fazer lobby para aquela pessoa que ele está julgando. O virgem dos lábios de mel. Você percebe que existe? Eu tenho que ensinar o que faz um juiz, o que faz um advogado, meu filho. Adriles, deixa eu te contar uma coisa. Ué. É por isso que você fazia greve? Você fazia greve na USP? Você faltou, cabulou algum tipo de aula de direito? Permite concluir. 30 segundos pra conclusão. Vai lá. Eu fiz engenharia, Adriles, não fiz direito. Por isso você não tá entendendo de justiça. Agora. Não, mas o que é engraçado, Adriles? Você quer ser deputado federal, né? Agora eu tô com medo de como é que você vai chegar em Brasília, Adriles. Porque você é muito ingênuo. Você é a virgem de lábios de mel, pô. Porque, aí eu vou te contar agora. Vazaram mensagens do Rueda e do Flávio Bolsonaro, e o Flávio se gabando que o Rueda foi decisivo. O que eu tenho a ver com o Rueda? Deixa eu concluir, Adriles. Você não aguenta ouvir do seu partido União Brasil? Você tinha que ter pensado nisso antes de escolher o partido, né, Adriles? Meu nome é Adriles Jorge. Adriles Jorge, você um partido vereador eleito pela União Brasil. Cara que foi advogado. Não. O advogado pode defender. Aliás, o advogado, da maioria das vezes, defende bandido. Deixa eu concluir, Adriles. O Flávio Bolsonaro estava se gabando nas mensagens de WhatsApp que o Rueda ajudou o Vorcaro a entrar no Rio Prev pra pegar dinheiro dos aposentados, Adriles.
Por isso que eu tô te falando, não dá pra você pagar aqui... Nunca falou isso. Não, porque tem mensagem de WhatsApp, deixa eu concluir. Eu não tô lembrando nem da pauta, mas... Não, mas esse é o ponto, Adriles. Escala 6x1. Escala 6x1. O cara chegou no Flávio Bolsonaro. Me permite concluir. Porque esse é o perfil político que você tem, né? Tá bom. Você é contra a escala 6x1, contra o pobre ter um dia de descanso, mas você tá passando o pano pro Antônio Rueda, que ajudou o Vorcar a pegar dinheiro do Rio Prev. Esse é o seu problema. Você tem um problema. A hipocrisia da direita brasileira. 2 minutos e 30, Adriles. Abidal, você tem um problema cognitivo de focar num assunto e você vai para outro. Tudo bem, a gente pode fazer um debate polissêmico, vamos dizer assim, né? Primeiro, eu não sou contra a escala 5x2. Eu acho que trabalhar 6 dias a semana, você vai me achar até mais progressista. É uma coisa realmente torturante para o trabalhador. Ele pode realmente ter uma vida livre, um tempo de vida livre, que ele pode incorporar a fazer mais estudos ou fazer mais trabalhos para incorporar na renda. Agora, o problema é que o Brasil tem um problema de produtividade. Se você tira a escala 6x1 do médio, do microempreendedor, que eventualmente vai ter uma oneração com o custo desse dia que vai ficar a menos. Ou seja, e esse custo vai chegar na ponta final na mão do consumidor ou na mão daquele funcionário que eventualmente possa ser demitido para não gerar o prejuízo para o empreendedor e ele não falir e aí não dá emprego para mais ninguém. O Nicolas Ferreira, que deve ser um ídolo seu também, que é um bom homem, ele teve uma proposta que eu endossei 100%, que é o governo, já que o governo arrecada tanto, 40% de média de imposto de renda, encarregar desse prejuízo do trabalhador, sobretudo do médio, do microempreendedor, que vai ter esse prejuízo arcado com a baixa de produtividade. Agora, se tivesse um nível de trabalho, a mão de obra qualificada, como tem nos Estados Unidos, na Noruega, na Alemanha, na Inglaterra, a gente poderia fazer. Agora, eu acho também hipocrisia falar de escala 6x1, de escala 5x2, sendo que o CLT poderia ter uma livre tramitação de uma negociação de banco de horas, de um trabalhador com o trabalhado, com o empregador, para estabelecer o nível de preço daquela hora trabalhada. Ou seja, você tem uma série de coisas que não implica exatamente dizer do populismo de se dizer, vamos fazer o 5x2. Beleza, vai quebrar a empresa? Vai quebrar a empresa, vai gerar mais desemprego. Vai onerar mais o consumidor, vai gerar mais inflação. Ou seja, você fazer medidas que agradam a população, sem testar e sem eventualmente dar um plano de metas, você pode piorar a vida do trabalhador. Agora, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque o sujeito que é amiguinho do Lula, que é amiguinho do STF, chamado presidente do Senado Federal, o Gorducho, esqueci o nome dele até, eventualmente ele falou que isso vai ser discutido e rediscutido no Senado e provavelmente vai ser jogado isso para depois da eleição e provavelmente não vai passar nos moldes que foi passado. Ou seja, é uma medida pura e simplesmente populista do governo Lula que não passou ainda. Se tivesse passado, teria causado já uma pequena crise econômica que poderia conspurcar o quê? A eleição de Lula. Vou te dar 1 minuto e 15 segundos, valendo. Alcolumbre, o nome do presidente do Senado, tô ficando gagado. Legal. Esquece as coisas não, Adriles, vamos lá. Esquece só pequenos detalhes, o principal. Cara, o que eu acho engraçado, né? É isso, você bateu no ponto da produtividade. Isso é um ponto que a gente concorda, Adriles. De fato, o Brasil tem problemas seríssimos e gravíssimos de produtividade. E isso impede o nosso país de avançar. Agora, olha que loucura, né? Isso mostra muito os seus princípios e valores, né? O ponto que você quer atacar, justificando a falta de produtividade, é justamente fazer com que o trabalhador se lasque e trabalhe um dia a mais. Eu não falei Olha isso. que loucura. Eu falei que eu não Você quer contra. embasar, Mas mas tá criando terror dizendo que tem tá empresa que vai quebrar. Eu tô dizendo uma realidade. Não, eu não Adriles, dizendo que veja eu sou só. a favor da escala 6x1. O que você tá argumentando é que a escala 6x1, se a gente acabar com ela, vai quebrar a empresa. E veja só, Eu ofereci soluções. você aqui. tá... Claro que não. Banco de horas, negociação direta. Banco de horas já existe. E Pois infelizmente... mas negociação direta, então pra Não, que fazer essa CLT 5x2? Você vai Mas esse é o onerar ponto. mais Já era trabalhador. 5x2, né? E o que eu acho que é importante a gente comentar aqui é, você não trouxe uma solução para aumentar a produtividade do país. Claro que não. Então tá, se me dá a minha chance. Por que eu faço. você é contra cotas, Adriles? Do quê? Por que você é contra o pé de meia? Cotas, São eu sou projetos contra que ajudam a produtividade radicalmente do país. E esse é o ponto, né? contra. A direita não tem um programa de desenvolvimento econômico do país, que é uma coisa que eu defendo. Mas a direita nunca tomou conta do país. Não, o Bolsonaro não foi presidente O do país. Bolsonaro teve 2 anos de pandemia, que Adriles, travou toda a liberdade econômica que sabe o que eu poderia acho ter. engraçado, As pessoas não Adriles? podiam nem trabalhar. Você tem um Nem candidato, trabalhar as pessoas podiam. Você tá dizendo que o Bolsonaro você teve tem um um plano de candidato à meta. presidência que ele tem uma pauta só, que é a anistia do pai.
Não tem outra. Não tem outra. Não tem um plano de desenvolvimento econômico do país, de ensino técnico pra gente qualificar a nossa mão de obra. Tempo. E esse é o ponto da escala 6x1, pra concluir. Que eu acho que não dá pra gente esfolar o trabalhador brasileiro e jogar o desenvolvimento econômico tudo nas costas dele. A gente tem que também pensar na qualidade de vida desse trabalhador. E pensar em políticas públicas para que a gente possa aumentar a produtividade do país. Adriles. Sabe por que aumenta a produtividade do país? É um princípio de direita liberal que foi construído, sabe aonde? Aqui do lado, ó, na Argentina. A Argentina tinha um país com déficit orçamentário, com crise, com inflação, com desemprego. Chegou um sujeito chamado Javier Milei e fez um princípio básico. Qualquer dona de casa sabe, não precisa ser um economista genial. Gastar menos que arrecada. Gastar menos que arrecada, você impede de ter dívida, você coloca um orçamento maior, você pode planejar a sua vida econômica, ou seja, o Estado que gasta menos que arrecada, ele não interfere na vida do produtor rural, não interfere na vida do empresário. Se você cria fomentos à possibilidade de um médio e microempreendedor, sem escorchá-lo, sem cobrar 3 vezes, mais uma vez, o salário de um empregado, se você eventualmente não financia um Estado gigantesco, triplicando, quadruplicando o número de ministérios sem nenhum sentido aparente, como eventualmente o Ministério da Igualdade Racial, sendo que o país é o país menos racista do mundo, que é o mais miscigenado do mundo, sem fazer, sabe uma coisa de produtividade? Não colocar gente sem mão de obra qualificada por causa de cotas, porque a pessoa é preta, porque a pessoa é gay, porque a pessoa é trans, porque a pessoa é careca. Ou seja, eu te ofereço milhões de possibilidades de produtividade. Elas só não são concretizadas porque a gente vive num governo de esquerda que faz tudo contra a produção e tudo a favor da miserabilidade assistida para que ela continue com um cinturão de eleitorado carente. Abidal, vou te dar 45 segundos para a consideração final. Valeu. Então. Falou o cara que tá defendendo um traidor da pátria que tava lutando contra o nosso país para criar um tarifaço. Ele não criou, quase Adriles, olha a loucura. Que ditadura, Adriles. Tá bom. Olha a loucura, Adriles. E com todo respeito, eu concordo com você. A gente tem que ter um Estado mais eficiente, que vai gastar menos do que arrecada. Eu concordo com tudo isso que você falou. Faz pro Lula, mas então. com todo respeito, a gente tem que pensar em aumentar a produtividade primeiro, melhorando a nossa educação, trazendo ensino técnico, colocando os nossos jovens na universidade, melhorando a infraestrutura do nosso país, a eficiência energética. É isso que vai trazer a produtividade para o país. De novo no poder. Não, mas o Bolsonaro teve a oportunidade e não fez. A gente teve uma pandemia. E o pior de tudo, perdeu a eleição e não admitiu isso. Nem trabalhar as pessoas podiam. Vocês são um péssimo perdedor. Entendeu? Nem trabalhar. Nem trabalhar as pessoas poderiam trabalhar. E aí o legado do Bolsonaro foi 600 mil mortes nas suas costas. Você consegue dormir com isso? O legado do vírus, do coronavírus, foi 600 mil mortes, 6 milhões da incompetência do Bolsonaro. Sabe qual foi o pior legado do coronavírus? Da pandemia? Foi impedir pessoas de trabalharem e pessoas morreram muito mais do que as vítimas de coronavírus pela impossibilidade de trabalho, pela impossibilidade de renda, impossibilidade de sair de casa. O Lula, seu presidente, disse: o coronavírus foi um presente para a esquerda. Porque, eventualmente, esse é o governo ideal da esquerda. As pessoas não trabalham e são sustentadas pelo Estado e são massacradas na sua individualidade. Lula disse: o coronavírus, a pandemia, foi um presente para a esquerda. E é esse presente que é o governo ideal da esquerda. Pessoas que não trabalham e são sustentadas, esmagadas e sem liberdade. É isso.